Boa noite. Estou hoje no centro do Roda Viva, ao lado desta réplica de uma obra em homenagem a Federico Garcia Lorca. A trajetória da obra abstrata, concebida por Flávio de Carvalho, é marcada por lutas e idealismo. A escultura é uma homenagem às vítimas da Guerra Civil Espanhola e ao poeta Federico Garcia Lorca. Em 1968, o monumento foi instalado em uma praça de São Paulo. Um ano depois, no auge da ditadura, foi destruído pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Restaurada, a obra ficou num depósito municipal. Passou um período na Bienal, depois foi levada ao MASP, antes de retornar ao lugar inicial. Bem, enquanto a obra original está lá na Praça das Guianas, na zona sul de São Paulo, esta réplica estava aqui no Jardim da TV Cultura como uma lembrança de que a intolerância não pode ser aceita. O programa de hoje não deveria ser sobre a questão da violência, mas sim sobre os deficientes. São mais de 24 milhões no Brasil. O programa será gravado, esse dos deficientes, amanhã às 8h30 da manhã e exibido posteriormente em função dos últimos acontecimentos. Por essa razão, pela crise que nós vivemos neste momento, na quarta-feira, 10h30 da noite, um Roda Viva especial com o escritor Moisés Naim, um especialista em crime organizado, programa que já foi gravado e será exibido nesta quarta-feira. O fato é que a mais nova onda de intolerância no Brasil, que tem alguma conexão com aquela que destruiu a estátua de Garcia Lorca, não é produto da ação de governo, mas sim do crime organizado. Esse é o tema do programa de hoje, a violência do PCC. Até o final da tarde de ontem, eram mais de 80 mortos, a maioria policiais civis, militares e guardas municipais. As ao PCC, primeiro comando da capital, começaram na noite de sexta-feira. Segundo a polícia, uma resposta à transferência de 765 presos para a penitenciária 2 de Presidente Venceslau. A transferência tinha a missão de impedir uma mega rebelião, que para o setor de inteligência da polícia estava marcada para o domingo, Dia das Mães. Em represália, ocorreram várias rebeliões em presídios e ataques simultâneos às bases policiais em cidades da Grande São Paulo. No sábado, as rebeliões nos presídios atingiam 24 mil presos e faziam 120 reféns em todo o estado. No domingo, mais ações criminosas, que fizeram até o DEIC, Departamento de Investigações Criminais, organizar uma barricada de viaturas em sua sede. Agências bancárias também foram atingidas por coquetéis molotovs e tiros. Em pouco tempo, as ações atingiram a população. Mais de 60 ônibus foram queimados na região metropolitana de São Paulo, 44 só na capital. Bem, para o debate desta noite nós convidamos Roberto Liviano, membro do movimento do Ministério Público Democrático, Dr. André de Rício, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sérgio Mazina, vice-presidente do IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Oscar Vilhena, professor de Direito da Faculdade Getúlio Vargas e diretor da Conectas Direitos Humanos, Luiz Eduardo Soares, antropólogo especialista em segurança pública, Renato Lombardi, editor de Segurança e Justiça da TV Cultura, o Major Sérgio Olímpio, diretor institucional da Associação do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. Foram convidados e não aceitaram participar do programa o governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lembo, o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, o secretário de Estado da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Eliseu Borges, o diretor do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, o delegado Godofredo Bittencourt Filho, e o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, advogado Luiz Flávio Durso. O Roda Viva, esqueci aqui, foi uma falha de apresentar o juiz Walter Maierovitch, que participa também do programa. Esses programas que têm muita tensão no ar acabam fazendo a gente cometer esse tipo de lapso. Eu peço desculpas. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, você pode fazer as perguntas pelo telefone 0 operadora 11 3677 1310. 3677 1310. Se preferir o fax, disque 0 operadora 11 3677 1311. E pela internet você acessa o próprio site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Você pode mandar um e-mail com críticas, sugestões, perguntas por esse endereço eletrônico.
Bem, eu queria começar dizendo que, na verdade, muitas vezes para o Roda Viva eu me preparo com alguma antecedência, porque às vezes o tema não é um tema que a gente domine, porque às vezes é preciso entender as várias questões envolvidas, e admito que nesse aqui não foi necessário preparo nenhum. Não porque eu seja um especialista no assunto, mas porque, como toda a população de São Paulo, estou absolutamente chocado pelos acontecimentos recentes. Então, a primeira pergunta que eu coloco para vocês, numa rodada 1 a 1, e depois nós vamos estabelecer uma conversa um pouco mais solta, é a seguinte: o que é que a sociedade, nisso se entendendo o governo, sociedade civil e o próprio cidadão, podem fazer para evitar que o que já aconteceu se torne ainda mais grave? Doutor André, começa. Eu acho que esse cenário é reflexo da absoluta falta de autoridade do governo nos últimos anos, sobretudo sobre o sistema carcerário. O governo perdeu o controle sobre o sistema carcerário. E esse é o reflexo latente que nós estamos sentindo. São Paulo está colhendo aquilo que plantou. Repito, sobretudo nos últimos governos em São Paulo. A receita do caos é muito simples. Você pega uma polícia desmotivada, mal investida, mal aparelhada, mal remunerada, soma a esse fator a mais completa audácia dos bandidos do Estado de São Paulo, que nunca se verificou, e se chega a essa crise, a esse tamanho de perplexidade que você retratou tão bem aqui. Sociedade tem que cobrar dos governantes posturas públicas e políticas públicas de segurança pública. O Estado de São Paulo não tem isso, a começar pela nomeação de secretários, que são impostos à polícia absolutamente amadoristicamente, administram como instrumento de gestão de costas para a sua polícia, não conhecem a realidade de quem estão comandando e nos impõem, pela arrogância, esse quadro que verificamos hoje. Como é que se explica que o estado mais rico da federação, uma pessoa comum, um homem médio, não consegue entrar numa agência bancária portando o seu telefone celular e nós encontramos todos os dias nos veículos de comunicação bandidos comandando o crime dentro de cadeia? Isso é uma visão simplista. Doutor Roberto. Eu concordo com você, essa questão da intolerância, que nós estamos todos realmente atônitos. O doutor André tocou em alguns pontos também importantes. O Estado realmente está dando essa demonstração de que está sem ter controle sobre a situação carcerária. Eu vejo extremamente necessário que haja um repensar da política de Estado em relação à questão da segurança pública. É necessário repensar, com certeza, a questão da inteligência das informações. Você pergunta objetivamente em relação ao cidadão. O cidadão em si, eu acredito que ele, na verdade, seja uma grande vítima de tudo que está acontecendo, porque o cidadão sozinho, ele não tem muitas condições de mudar esse estado de coisas, né? Ele deve cobrar realmente dos governantes que cumpram compromissos, que exerçam os seus papéis, e eu acho que as principais forças hoje, que nós devemos inclusive apoiar, eu acho que cabe ao cidadão apoiar, e nós precisamos estreitar o vínculo, sim, da sociedade com as autoridades policiais. Se nós tivermos uma interação melhor das autoridades com a polícia, nós podemos ter melhores resultados. Os policiais estão demonstrando grande bravura, grande coragem no enfrentamento de toda essa questão. Nós precisamos ter esta aproximação do cidadão em relação às suas autoridades. Luiz Eduardo Soares. Marcum, em 1995 havia 150 mil presos no Brasil, o que correspondia a 95 presos por 100 mil habitantes. Hoje nós temos 350 mil presos, o que corresponde a 212 presos por 100 mil habitantes. No estado de São Paulo nós temos 144 mil presos, o que equivale a 360 presos por 100 mil habitantes. São Paulo prende muito mais do que a média do Brasil, e a aceleração nesse processo, nessa dinâmica, tem implicações. Nós não podemos, com um braço, prender e com o outro braço lançar essa massa carcerária em unidades prisionais despreparadas, incapazes de aplicar a lei de execuções penais, seja no respeito aos direitos dos apenados, seja na imposição a eles do rigor da lei, impedindo-os que se comuniquem com o exterior e comandem o crime do seu interior. O fato é que nós estamos diante de uma crise sem precedentes. Nós não estamos mais diante de um problema de segurança pública, mas de atos de terror que configuram um novo quadro, um novo horizonte.
E eu espero que essa seja uma oportunidade tristíssima, mais uma vez dramática, mas que nos conduza a um outro patamar na discussão pública. Nós sempre choramos o leite derramado e reagimos depois das tragédias. E o Brasil nunca levou a sério, efetivamente, a problemática da política criminal, da segurança pública, das instituições penitenciárias. Eu acho que, de uma vez por todas, nós temos de incorporar à agenda, sem partidarismos, sem perspectivas ideológico-políticas menores, mesquinhas, sem submeter tudo isso à lógica eleitoral. Nós temos de nos debruçar sobre esse tema como uma questão nacional, um problema de Estado, não de governos, e nós temos de alguma forma, criar condições para que haja a reforma das instituições dessa área da justiça criminal e da segurança pública. Essas reformas não foram feitas. O Brasil se readaptou ao novo quadro democrático com a Constituição de 1988, mas essas áreas foram como que esquecidas. A transição democrática não se completou. É necessário completá-la. Quem sabe por uma constituinte específica capaz de rever a nossa área da segurança pública e da política criminal, dotando o Brasil de instituições modernas, racionais, capazes de valorizar os policiais, capazes de promover, de fato, um serviço de segurança respeitando as leis e os direitos fundamentais. Oscar Vilhena. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar minha solidariedade às vítimas, aos familiares das vítimas, às instituições que perderam aí os seus homens nessa batalha, né? Eu tendo a concordar com o Luiz Eduardo que nos últimos 20 anos, ou pelo menos nos últimos 17 anos depois da Constituição de 1988, se teve uma questão que ficou negligenciada, foi a questão não só das polícias, essa absurdamente negligenciada, mas fundamentalmente a questão da lei. Tá? Esse é um país onde nós nos unimos para derrubar a inflação, onde houve e há uma preocupação enorme com o desenvolvimento, mas a preocupação com aquilo que é fundamental, com aquilo que pauta todos os nossos dias, que é o respeito à lei, você saber que você será respeitado e você saber que você tem a obrigação de respeitar a lei, essa é uma questão que basicamente foi deixada de lado. Né? Tanto o governo anterior quanto esse governo negligenciaram os planos de segurança, a reforma do judiciário foi uma reforma pífia do ponto de vista do combate à violência e da aplicação da lei, né? E as instituições se colocam meio como autistas nessa sociedade. Cumprem os seus protocolos, mas, no entanto, não dão um embate concreto à questão da segurança. Walter Meirovitch. Eu acho que existe uma questão preliminar. Antes de se falar em política criminal, existe uma questão primeira e maior. Nós não podemos perder de vista que nossa organização é federativa. Cada unidade federativa, por exemplo, São Paulo, tem a sua polícia militar, a sua polícia civil, a sua justiça estadual, a sua polícia rodoviária estadual, mas dentro dessa mesma unidade existe o equivalente. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público. E o que a gente nota em razão de todas essas unidades federativas? O doutor Luiz Eduardo Soares deve ter sentido, porque há necessidade de se estabelecer uma coordenação. E cada unidade federativa, a começar pelo Poder Executivo, e tal exemplo aí do governador de São Paulo, que numa situação dramática dessa, em que São Paulo teve noites de Bagdá, simplesmente recusa operadores da Polícia Federal. Se a gente olhar cada estado, a questão da segurança fica partidarizada. E não há comunicação entre todos esses órgãos, entre estados. Enquanto não se tiver uma coordenação única, com troca de informações, mas um único órgão para dar a direção, ou seja, enquanto a gente não resolver o problema de como tratar o problema da criminalidade dentro de uma federação, nós vamos continuar vendo e assistindo, dentro de cada unidade, as suas próprias corporações fechadas. Quem não sabe que a Polícia Militar não se dá com a Polícia Civil no estado de São Paulo? Então, essa é uma questão maior. Como enfrentar diante da nossa Constituição, que é federativa? Major Olímpio. Ficou claro, flagrante, a completa incompetência dos poderes constituídos na gestão do sistema prisional.
e uma péssima gestão no sistema de segurança pública no estado de São Paulo. Só que essa bomba veio estourar nesse final de semana, principalmente no colo da polícia, escudo maior da sociedade. Nós sabemos exatamente do nosso compromisso, sou hoje policial da Ativa, como o André, que representa os delegados de polícia, e estamos, como profissionais de segurança pública, já há muito tempo dizendo, o caldeirão vai explodir. O caldeirão vai explodir. Vamos tomar providência. Há uma completa incompetência na gestão do sistema prisional. Entra a arma que quer, entra a droga que quer, entra o equipamento de comunicação que se quer. Os marginais verdadeiramente estão gerindo o crime do interior dos presídios e mandando fora. Aliado a isso, nós temos uma legislação que ela não está adequada ao contexto da sociedade. Nós tivemos aí o insulto do Dia das Mães e não o indulto do Dia das Mães, com 10 mil presos saindo dos presídios, comissão definida ou como pombo correio para levar mensagem de ataques a policiais ou para perpetrar o ataque a policiais. Nós estamos aí enlutados, a sociedade como um todo, nós policiais, o nosso sentimento é até, desculpa a expressão, mas de revolta, de saber que poderia ter sido evitado essas coisas. E só uma coisa a sociedade tem que fazer, exigir de fato mudança. Em 2001 nós tivemos 29 presídios rebelados. No dia seguinte as autoridades públicas diziam, vamos instalar bloqueadores de celulares, vamos impedir a comunicação. 2003, nova onda de ataques com morte a policiais. Dia seguinte as manchetes dos jornais, vamos instalar bloqueadores, vamos inibir a comunicação. No dia 12 de janeiro último nós tivemos ataques a policiais, com morte de policiais, inclusive o soldado Monteiro no viaduto Curuçá, na Vila Maria, aqui na Zona Norte, em São Paulo. No dia seguinte se dizia, vamos instalar bloqueadores para se tirar a comunicação dos presos. Então, na verdade, o discurso é demagógico, ele é hipócrita, e a sociedade tem que dar um basta e exigir mudanças de fato. Doutor Sérgio. Eu acho que nesse momento, que é um momento crítico, nós temos que tomar muito cuidado com soluções que possam ser soluções emergenciais, mas que, em última análise, possam agravar mais ainda a nossa situação. Nós vivemos uma história dentro dos estabelecimentos prisionais brasileiros que é notabilizada por ter, a partir de 1990 em especial, acirrado muito os índices de prisionalização dentro do Brasil. Por consequência, o Estado brasileiro, que sofre uma crise fiscal estrutural, não está tendo condições de administrar essas grandes contingentes da população que estão entrando dentro dos presídios e, consequentemente, o Estado está encontrando dentro da muralha do presídio um limite em que ele não mais consegue entrar e esse ocaso de poder passa a ser ocupado por organizações informais que vão constituir suas próprias regras, vão ter as suas próprias lideranças. Na base desse nosso problema que nós estamos vivendo está um processo de acirramento da legislação penal que precisa ser revisto de imediato, sob pena de nós, de fato, não termos nenhuma capacidade de controle dessa situação. O que se prevê no Brasil é, dentro de mais 2 ou 3 anos no máximo, chegarmos a um índice absurdo de meio milhão de presos e, consequentemente, nós vamos ver esse tipo de crise que estamos vivendo agora se tornar ainda mais frequente. Precisamos ter muito cuidado na escolha das soluções a partir de agora. Bem, Renato Lombardi. Pois é, eu vou um outro caminho aqui. Vou num caminho exatamente do quê? Como disse o doutor Mairovitch, da falta de sintonia. Primeiro, a polícia não acreditou, em momento algum, que o crime organizado dentro das prisões seria tão organizado. E ele é organizado há muito tempo. Segundo, não existe um contato aqui entre o Ministério Público, entre o Poder Judiciário, entre a Segurança Pública e a Administração Penitenciária. Não existe, não existe, não existe. Eu queria ver sentado à mesma mesa o presidente do tribunal ou o corregedor do Tribunal de Justiça, o secretário da Segurança Pública, o secretário da Administração Penitenciária, o Procurador-Geral de Justiça, para discutir. Por quê? Porque o presídio, São Paulo, tem quase 45% dos presos do país. Tem muita gente que está presa e que não pode estar presa, não merece ficar presa, porque tem direito à liberdade. Então, o que acontece? O crime organizado se uniu, se fortaleceu. Quando se dizia, o PCC começou onde? Começou em Taubaté,
Em 1995, montaram um organograma numa folha de papel, tiraram o xerox e mandaram para os jornalistas. Eu recebi isso na ocasião, era um estatuto, que ninguém acreditou. Teve um delegado aqui em São Paulo, um delegado-geral e um secretário de Segurança Pública, e quando disseram, olha, o crime organizado vai tomar conta das prisões. Imagina, crime não existe. Então, o que aconteceu? A partir do instante em que o crime tomou conta, isso também tem um lado da corrupção, da facilidade, acabou, nós vimos uma coisa que jamais, em momento algum, qualquer autoridade iria pensar que nós íamos passar por momentos como passamos. Não só nos ataques, quanto no dia de hoje. O dia de hoje em São Paulo foi um dia inseguro para a população. Toque de recolher, as escolas fechadas. É um absurdo isso. Eu acho que vai servir de lição para que essas autoridades todas se unam e conversem a mesma linguagem, porque o criminoso, esse conversa a mesma linguagem. Muito bem. Nós vamos agora, eu vou pedir aí que chamem o VT que tem o depoimento do governador Cláudio Lembo. O governador Cláudio Lembo deu uma entrevista coletiva ao lado do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, no Palácio do Governo, no final da tarde, início da noite de hoje, e depois disso o governador falou para a reportagem da TV Cultura e disse que a situação está sob controle. As nossas polícias, a militar e a civil, está presente em todo o estado de São Paulo, com grande atividade, com grande presença, com coragem, destemor. Portanto, nós estamos fazendo muito. A demonstração disso é que nós terminamos todas as rebeliões. Não houve uma fuga sequer. Felizmente, não houve nenhuma fuga. Não morreu nenhum dos nossos servidores. E nas ruas nós vamos continuar essa batalha dura, sem nenhum momento de fragilidade. O crime pode estar certo. A nossa polícia militar, a nossa polícia civil vai enfrentá-lo e vai destruí-lo. Um tema antigo e que ainda provoca polêmica é o uso de celulares por presos. Vamos ouvir alguns depoimentos. Esse ônus de bloquear o sinal de celular, eu penso que deva ser da concessionária da telefonia celular. Ora, se eles têm meios técnicos de propagar o seu sinal, acho que tem condições de desenvolver um estudo no sentido de bloquear a entrada do sinal onde o Estado entende que é área de segurança. A verdade é que não se preocuparam, não evitaram, não conseguiram até hoje fazer que o celular não fale dentro da cadeia. Eu dou até uma ideia aqui, bem aquela uma, viu, coronel? Uma ideia bem radical. Por que não tirar todas as herbes ao lado dos presídios? Por que não para de falar de celular pelo menos 10, 15 dias para que as tropas e a polícia possam combater o que está acontecendo? É impossível hoje, com números de visitantes, com a quantidade de coisas que entram nas unidades, do qual a gente não tem como revistar. Por exemplo, os marmitex, que chega a entrar 3.000 marmitex por dia nas unidades, o qual a gente não sabe nem o que está lá dentro. Bem, uma outra questão associada a essa diz respeito aos advogados, que são acusados também de fazer o leve trás de informações para os presos. Esse é outro assunto que provoca polêmica. Não é o celular coisa nenhuma. São determinados elementos que entram nos nossos presídios, baseados na legislação, e coletam informações e transmitem para o mundo exterior. Nós vamos pedir ao Poder Judiciário que nos permita a escuta dos diálogos dos delinquentes, ou seja, dos prisioneiros, com os seus defensores. A lei, ela protege o sigilo entre o advogado e seu cliente e, reitero, a importância do advogado no processo é tão grande quanto a do juiz e a do promotor. Bem, eu coloco a questão para os nossos debatedores, que é a seguinte: como é que se enfrentam essas duas questões? De um lado, a defesa do interesse dos advogados e de seus clientes, e esta norma, que é uma norma jurídica legal, e de outro lado, a facilidade com que se fala no celular dentro de um presídio. Quer dizer, nem num banco ou num avião se entra com o celular sem que ele seja localizado, né? Você tem que passar por um detector de metais, deixar o celular de lado, e simplesmente isso já permitiria a identificação. Como é que se resolve essas duas coisas? Eu deixo a pergunta em aberto e peço que sejam, por favor, sintéticos nas respostas e que não vou tentar estabelecer uma rodada como das outras vezes. Quem começa? Eu acho que, por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso advertir ao governador que o Poder Judiciário não pode ultrapassar a própria lei. E, no caso, a legislação assegura
entrevista reservada do advogado com o seu cliente, esteja ou não ele preso. Isso está previsto na legislação, é uma garantia importante e fundamental para o exercício do direito de defesa do preso. Por outro lado, é claro que há necessidade de bloquear comunicações telefônicas, mas também não podemos imaginar que isso é uma solução que possa ser definitiva, né? Sempre há formas de comunicação, seja pelo exercício de direito de visita, seja por celulares, seja por entrada e saída de correspondência sem o devido controle, enfim. Não é possível nós imaginarmos que a prisão é uma solução final. O preso, quando é preso, ele não é simplesmente levado a um local onde ele é esquecido. Ele continua vivo e, consequentemente, se nós não tivermos maneiras de tratá-lo condignamente, ele vai acabar se envolvendo novamente em outros episódios criminosos. Quem se manifesta? Eu acho que nós vivemos uma época, houve uma tentativa de ruptura da ordem constitucional no Estado de São Paulo. Isso eu acho que nós todos concordamos. Nós vivemos noites de Bagdá, como o senhor exemplificou, muito perto de atentados terroristas em série. Foi o que aconteceu em São Paulo. Em medidas de exceção, em épocas de exceção, cabem sim medidas de exceção. E a sociedade tem que entender que em determinado momento da história tem que perder um pouquinho para não perder todo o resto. Lamentavelmente, quando o governador fala isso, é porque ele foi informado pela inteligência da polícia que, lamentavelmente, por exceção, advogados que não honram o seu diploma, a sua função, o seu mistério, se prestam ao papel de participar do crime. E esse é um fato que tem sido reiteradas vezes manifestado nas investigações da Polícia de São Paulo. Não é segredo. Nós precisamos barrar momentaneamente essa situação. Não que ainda seja uma situação perene. Os sinais de celular, a mesma coisa. Se a Anatel, através do seu poder de príncipe, do seu poder administrativo, determinar que os sinais sejam desligados na região de entorno dos presídios, e as pessoas que são lindeiras, que são vizinhas daquela área, sofrerem com a ausência de telefone celular, neste momento se justifica essa perda momentânea de um direito. Doutor André. E o preso também tem a sua privacidade absolutamente diminuída, a despeito de ter direitos com o seu advogado, evidente que tem. Mas se ele está preso, se ele está detido, mormente condenado com trânsito em julgado a penas altíssimas, me refiro a esses bandidos de escola que nós estamos discutindo aqui, especificamente nesses casos, a sua privacidade também está diminuída. E me parece isso evidente. Né? Doutor André, eu acho que nós não podemos nos render ao crime. E qual é a maior vitória do crime? É a destruição do regime democrático, das instituições públicas e do império da lei. Nós não podemos permitir que o crime triunfe. E se nós transgredirmos nós próprios os nossos compromissos constitucionais e legais, nós estaremos dando a vitória ao terror e ao crime. Mas eu não estou pregando transgressão, não. O terror e o crime já está vencendo. Já deu demonstrações que venceu no estado de São Paulo. Na verdade, aí é fruto da incompetência da administração de não se controlar isso, se dizer que entram 5, 3 mil marmitas, se colocar um batente detetor de metal, vai identificar, sim, objetos metálicos, celulares, sim. Não se quer tomar esse tipo de medida. E aí é necessário que se faça o meia-culpa, enquanto não se muda a legislação, porque a legislação hoje é contemplativa e ela favorece, sim, que o agente de segurança penitenciário corrupto, que o policial corrupto, que o advogado que não honra o seu compromisso, o seu diploma, ele possa, sim, influenciar decisivamente para que informações entrem e saiam dos presídios. Como disse o André, o momento é de exceção, seja através do sistema de telecomunicações, seja através do incremento de medidas de tecnologia e de controle funcional nos presídios. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós tivemos um capitão que fez uma revista de preso na quarta-feira em Avaré com a sua tropa, não ficou nenhum celular, não ficou nenhuma arma dentro do presídio. Na sexta-feira virou a cadeia e ele foi baleado, tomou um tiro na femoral, quase morreu. Então, em 24 horas se repuseram as armas no presídio e a comunicação. Quem... Um ponto que me parece fundamental. O combate ao crime organizado é dentro da legalidade. Claro. Senão o Estado vira um Estado bandido. Concordo. Com relação ao problema do advogado,
Uma coisa é ser coautor ou partícipe de associação criminosa. Pode ser engenheiro, advogado, médico, jornalista, juiz. Outra coisa é ser o profissional advogado que tem o direito sagrado do sigilo. Nós estamos confundindo as coisas, achando que um bandido com o título de advogado, com o grau de advogado, pode ser confundido com o advogado que é formado na deontologia, na ética. Mas como é que separa uma coisa da outra? Sim, como é que separa as coisas? Muito simples. Em países mais adiantados, existe a chamada inteligência penitenciária, que é ligada ao Ministério Público. Isso existe na Itália. Luiz Eduardo Soares sabe bem disso. E o que ela faz? Ela vai verificar, desde o carcereiro, se ele está apresentando sinais de riqueza, se o que ele ganha é compatível com o seu modo de vida. Essa é uma atividade de verificação. E a polícia, assim como descobre o autor de um crime, vai descobrir se esse autor do crime é médico, advogado, dentista, etc. Nós não podemos confundir. Um segundo ponto com relação ao celular, e rapidamente. O Renato Lombardi sabe bem quanto tempo se leva para licitar, para comprar e para instalar bloqueador ou detector. Quando isso é feito, o sistema já está superado, ultrapassado. Agora, tirar da população um direito que lhe dá tranquilidade, que é o celular, a mãe que quer saber do filho, o homem de negócios, porque a autoridade do Estado não consegue usar a tecnologia no momento adequado, não consegue fiscalizar, isso efetivamente é criar mais, tornar a sociedade ainda mais refém. Mesmo num quadro caótico. Só um pouquinho, André. Só um pouquinho. Oscar Gilino. Um grande problema que a gente está vendo é o governo buscando superar a sua ineficiência com transferência de culpa para outros setores. Quer dizer, em primeiro lugar, a questão do celular já foi mais do que dita aqui. O governo, de todas as outras rebeliões, ele volta a esse assunto e ele não se confronta com o problema de que os celulares entram abruptamente dentro das prisões e que ele não cria nenhum mecanismo, seja para não deixar entrar e para controlar ou atrapalhar, pelo menos, a comunicação de quem está lá dentro. E a questão dos advogados, quer dizer, nós temos mais de 140 mil presos. Você negar o direito a que esses presos tenham o diálogo com seus advogados e negar os advogados que trabalham livremente com seus presos é um absurdo e uma violação da Constituição e da lei. Quer dizer, o que você tem que fazer, sem dúvida nenhuma, é investigar. Quer dizer, o advogado que é quadrilheiro, esse advogado tem que ser punido. Nós temos que ser implacáveis com ele, com o juiz e com o agente penitenciário. Quer dizer, o que falta realmente é um trabalho sério de acompanhamento dessa população. Quer dizer, você sabe que um advogado vai falar com um determinado preso que não é um preso do crime organizado e que, portanto, ali não há risco, mas tem outros que você deve acompanhar. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho mais sério de inteligência de investigação. Doutor Roberto. Mais ou menos na linha do que o Oscar falou, e o Walter, necessariamente tem que se trabalhar bastante na informação manejada com inteligência, na prevenção, né? Não é possível que se tenha essa situação de sempre estar correndo atrás de apagar incêndios. Tem que ser uma situação planejada antes. Também é absurdo pensar em vedar a comunicação do preso com o advogado genericamente. O discurso do governador, ele é um discurso genérico. Toda generalização pode conduzir a situações distorcidas. Não se pode dizer que toda e qualquer comunicação vá necessariamente representar alguma violação. Pode estar havendo algum envolvimento concreto com crime, sim, mas genericamente não se pode falar que esta situação seja necessariamente ligada a uma cumplicidade criminosa. E uma outra questão que nos falou aqui é o necessário combate à corrupção dentro do sistema prisional. Essa é uma questão bastante importante também. Há muito tempo é um problema crônico e não se percebe um equacionamento dessa questão.
esta crise está passando, dali a pouco a poeira vai assentar. E o que o Ministério Público faz nesse sentido? O que o Ministério Público faz nesse sentido? O Ministério Público, Renato, ele tem um trabalho de promover as responsabilidades, de levar aos tribunais os responsáveis pela prática dos crimes, né? E aí nós temos a questão que eu acho interessante que você levante, a questão da investigação. Aliás, o doutor André está aqui, é um defensor da postura contra o poder de investigação do Ministério Público. Eu acho que a solução, Renato, e você falou muito bem na primeira intervenção, é a aproximação das autoridades. Falta diálogo, falta conversa. Quando se fala em poder de investigação, o Ministério Público não quer tirar esse poder da Polícia Civil. A Polícia Civil deve continuar fazendo e faz muito bem o seu trabalho, mas eu acho que se todas as instituições que operam dentro do sistema de justiça estiverem compartilhando informações, trabalhando em força-tarefa, nós podemos ter resultados melhores. Renato. O Ministério Público poderá levar aos tribunais os responsáveis, poderá fazer um trabalho melhor junto com a polícia, e eu acho que os resultados tendem a ser melhores. Então, a gente chega à conclusão que ninguém se fala, então, né? Não se conversa, cada um caminha para um lado. Não, eu acho que se fala, mas se fala pouco, Renato. Porque, olha, é necessário uma outra coisa que eu queria, só para não deixar o tema ponta da fora... linha, a polícia se comunica, assim. É assim, olha... Aliás, houve uma imperfeição aqui. O doutor Mairovitch falou, o princípio da Constituição é a não intervenção. Quando o doutor Walter coloca que teria que vir a Polícia Federal e coordenar, centralizar, na verdade isso é uma intervenção. Eu não disse isso. Mas o senhor falou informado num aspecto. Não, e aqui o Major pode confirmar. Nós nunca trabalhamos em tão evidente parceria. Nunca conversamos tanto e nunca fomos tão unidos. A Polícia Civil hoje, esse discurso divisionista... A dor e a omissão fez a união. Sim, mas foi isso agora, isso é recente. Agora não é isso. Não é verdade. Estou lhe falando, eu sou delegado, estou lhe contando isso. Nós temos, aliás, a Polícia Federal, quando se fala aqui em parceria, é importante que se diga, vem sendo parceira das forças policiais de São Paulo há muito tempo. Eu quero deixar claro que metade dos grampos que possibilitaram, ainda que de maneira falha, porque chegamos a esse morticínio, essa situação que poderia ser pior, foi nos repassada pela Polícia Federal, sem que tenha havido uma intervenção no Estado de São Paulo. Não há necessidade disso. E essa parceria que o doutor Liviano coloca, ela existe, só que de maneira estanque. Então, nós todos queremos colaboração, nós não queremos divisão. O discurso está certo. Doutor Walter, que é só para dizer que está havendo uma confusão. Eu falei em coordenação, eu não falei em intervenção. Mas de quem? Eu falei em coordenação a nível federal, porque a questão envolve o Estado democrático de direito, envolve direitos e garantias individuais, e nós temos que resolver isso diante de um problema da federação. Nós não podemos aceitar o corporativismo nos estados. O doutor Luiz Eduardo Soares foi para esse governo com um plano de estabelecer coordenação, porque ele assumiu o papel de secretário nacional de segurança pública. Tentou essa coordenação, foi torpedeado de todos os lados, e o que é hoje a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a não ser uma expressão meramente nominal. Bem, como a gente já falou aqui, o governo de São Paulo decidiu não aceitar a ajuda do Exército e da Força Nacional de Segurança Pública para controlar a violência no Estado. O governador Cláudio Lembo agradeceu a oferta, mas disse que o uso do Exército neste momento é desnecessário. Em Brasília, o presidente Lula voltou a oferecer essa ajuda. Num momento como esse, não adianta ficar achando que alguém tem a mágica de resolver o problema. O crime organizado não é uma coisa simples de combater, ele tem seus braços espalhados pelo mundo inteiro e nós precisamos de utilizar muita inteligência. O que aconteceu em São Paulo foi uma provocação, uma demonstração de força do crime organizado, e o ministro Márcio vai sentar com o governador, junto com o secretário de Segurança Estadual, e vai decidir o que fazer. Veja, o que eu posso dizer para o governador, e disse a ele, é que nós estamos dispostos a conceder, a colocar o Exército, a colocar a nossa Polícia Especial. Ou seja, uma dessas coisas também não adianta oferecer, é preciso saber qual é a realidade das necessidades deles. Bem, a pergunta que eu faço para iniciar esse bloco é o seguinte: o que é que o governo federal pode fazer? Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita e, pelo que tudo indica, a questão não está sendo resolvida no governo do Estado. Se não é colocar o Exército, se não é trazer esta espécie de guarda nacional, se não é colocar a Polícia Federal aqui, existe alguma coisa que o governo federal possa fazer para melhorar a situação? Na verdade, é uma questão agora que está se discutindo
o prejuízo político em relação a esse descalabro. Um está oferecendo o que não tem, de fato, nas mãos, com a certeza de que o outro não vai aceitar para não ter o débito político disso. E a população fica à mercê dessa situação. Nós tivemos aqui uma retomada da ordem que está se completando e vai se completar, se Deus quiser, nas próximas horas, pela ação da Polícia Estadual e porque a facção criminosa começa a sentir que já deu a sua demonstração de força, já tentou desmoralizar os poderes constituídos e que sabe muito bem, a inteligência marginal, que não ganha nada em agredir a polícia ou afrontar os poderes constituídos, além de estar prejudicando o negócio do mundo do crime. Parou o narcotráfico, parou o roubo de carga, parou o negócio do furto e do roubo de automóvel. Então, na verdade, o restabelecimento da ordem, ele já se concretizou em função da ação da força estadual. Agora vem posicionamentos demagógicos, oferecer até uma Força Nacional de Segurança Pública que ainda está em treinamento e que a previsão de utilização de forma concreta em operação de polícia é para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Se nós formos verificar de Força Armada pronta para empenho, o maior contingente está aqui em São Paulo mesmo. Mas o que se verifica é exatamente que a questão agora é de empurrar um poder executivo no plano federal e estadual, tentar empurrar para o colo do outro o prejuízo político desse descalabro. O poder federal tem sim como ajudar efetivamente a polícia dos estados. Nós tivemos um investimento em 2005, por exemplo, somente de 130 milhões de reais investidos ou repassados pelo governo federal para a segurança pública dos estados. Em contrapartida, só para que quem esteja assistindo tenha uma ideia, para se fazer aquele funesto referendo das armas, do comércio de armas, uma pergunta hipócrita e já respondida como a população respondeu, se gastou 600 milhões de reais, investido no mesmo ano para a política de segurança pública de investimento para os estados, menos de um quarto disso. É hora de se parar com hipocrisia, com demagogia, de tentar jogar o cadáver no quintal do vizinho, e sim unir as forças de verdade, esquecer as eleições e pensar nas próximas gerações. Quem se habilita? Olha, a Polícia de São Paulo, não há necessidade mesmo da presença da polícia de elite. São Paulo tem mais de 100 mil policiais, civis e militares. Tá aí, tem mais de 100 mil policiais, civis e militares. É um contingente enorme. É polícia suficiente para combater qualquer tipo de crime. Então, o que acontece, o que falta, é exatamente isso. É não acreditar que o crime se organiza. Só isso. Você tem um presídio, o que tem um presídio? É tão simples, como acho que o Oscar estava falando. Você vai ao banco, você não entra por causa do celular. Por que no presídio você entra com o celular? Não é o crime que é organizado, é o Estado que é desorganizado. Não, o crime é organizado. Não, mas o Estado é desorganizado numa proporção maior que isso. É tão organizado o crime que ele tem... A polícia é maior que o Exército, maior que o Exército Nacional. Mas o Estado não é... Desculpe, eu me interromper. Aqui eu vou até tirar o crachá de mediador aqui, só para dizer o seguinte. O Estado é extremamente organizado, por exemplo... Não, eu estou dizendo que é desorganizado. Não, o Estado, mas eu estou dizendo que é organizado. É organizado, por exemplo, para cobrar impostos de toda a população. Pois é. Certo? Se cobra imposto municipal, estadual, federal. Né? Os mecanismos de controle aumentam a cada dia. Eu pergunto o seguinte, será que ele não pode ser organizado para enfrentar essa questão? Eu também pergunto. Marco, eu acho que tem algumas coisas importantes a gente colocar aqui. Quer dizer, houve sempre uma resistência por parte das corporações, eu não digo só as duas corporações policiais, como o Ministério Público e a magistratura, em darem um passo adiante. Quer dizer, nós temos no Brasil uma polícia bipartida, uma polícia que compete entre si, embora em situações extremas coopere, mas as estruturas de investigação, de policiamento na rua são separadas, quem tem a informação da rua não transfere para quem investiga, e toda vez que se buscou superar esse impasse, houve uma resistência enorme, não só por parte das instituições, como por parte dos governadores de estados que dependem
para a sua máquina política dessas instituições. Então, acho que nós temos que colocar essas instituições, tal como arquitetadas na Constituição de 88, são suficientes, dão conta do crime organizado? Me parece que não. Outra coisa que o Renato falou que eu acho de extrema importância, nós parece que estamos surpreendidos com o que aconteceu dentro das cadeias. Quem conhece cadeia sabe que o poder estava lá, que o crime organizado estava ali dentro. No entanto, a magistratura e o Ministério Público, que tem por ofício obrigação de estar lá dentro, de fiscalizar, se omitiram. Então nós temos que olhar também que não é só a instituição prisional e não é só a instituição policial que tem problemas. Os outros que têm... Eu fico muito preocupado quando todo mundo começa... Precisamos coordenar e conversar, precisamos fiscalizar. As instituições precisam se contrapor, Oscar, e uma checar a outra. Oscar, veja, eu acho que nós estamos nos encaminhando para um ponto delicado, mas muito importante. Talvez o que esteja em jogo seja esse modelo da ajuda. Diante da crise, a ajuda, ou falsa, verdadeira, hipócrita, ou bem-intencionada, real, substantiva ou fantasiosa, mas é o modelo da ajuda, a mão estendida na crise. Na realidade, isso nada tem a ver com a estruturação de um campo institucional que funcione de modo coordenado, como dizia o Dr. Walter Maiorovic. O que diz Oscar? Nós temos de repensar o conjunto das nossas instituições. No Brasil, elas são governáveis? Elas são administráveis racionalmente? Elas conhecem os dados bem qualificados e trabalham com diagnósticos das dinâmicas criminais, com base nos quais os planejamentos definem metas com clareza. Os trabalhos são avaliados e suscitam um monitoramento corretivo que permita que todos nós aprendamos com os nossos erros e evoluamos como sistema. Há um sistema? Não há um sistema. Há uma fragmentação. Há uma Babel. Na área da formação, capacitação, treinamento, uma Babel. São 56 modelos distintos no Brasil. Na área da informação, Babel. 56 modelos distintos operando. Na área da gestão, na área do controle externo, na área da prevenção, Babel. Nós temos, de fato, fragmentação. No campo da União, as 3 entidades, Polícia Federal, Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública, não conversam entre si. Eu não digo que não haja vontade de cooperação entre os gestores, mas não há liames institucionais, não há canais organizados para uma coordenação efetiva. A Secretaria Nacional, que tem a responsabilidade da formulação de uma política nacional, não tem, entretanto, os instrumentos indutores, a autoridade necessária para aplicar a política que formula. Além disso, e para concluir, nós temos de ser muito francos. O governo Lula renunciou à segurança pública. Eu acho que está claro, e as expressões do Major nesse sentido foram eloquentes. Os dados são realmente indiscutíveis, são muito claros. Não só do ponto de vista dos repasses de recursos, mas porque os grandes compromissos expressos no nosso Plano Nacional de Segurança Pública, eu tomo a liberdade de dizer nosso, porque eu acho que é da sociedade brasileira, foi uma conquista que proveio da contribuição de policiais, pesquisadores, da sociedade civil organizada, conquista essa traduzida num plano nacional que era respeitado até pelos adversários. Esse plano não foi, de fato, aplicado. Houve um início, nós formamos 27 gabinetes de gestão integrada da segurança pública nos 27 estados. Nós começamos a dialogar com todos os governadores e chegamos ao ponto de consenso básico. É preciso, sim, coordenação, é preciso superar as disputas partidárias, é preciso despolitizar tudo isso, é preciso trabalhar de forma coordenada e é preciso criar um sistema único de segurança pública, respeitando as instituições na sua diversidade, na sua autonomia. Mas isso requer vontade política, disposição de correr riscos, de assumir protagonismo no campo federal, pagando os preços necessários. E isso, infelizmente, não foi feito. O presidente Lula preferiu, lamentavelmente, renunciar à segurança pública e engavetar o plano de segurança, a despeito da qualidade do doutor Luiz Fernando Corrêa, que é um grande profissional, honrado, competente, e que faz, delegado da Polícia Federal, que faz o possível para levar adiante. Mas sem recurso, sem apoio político, evidentemente, não vai adiante. Doutor Roberto. Como bem colocou o Luiz Eduardo, eu acrescento um pouco aí, a impressão que dá nessa situação que nós estamos vivendo é que houve uma dose importante de improviso no deslinde dessa questão. Nós precisamos ter uma solução institucionalizada, permanente, para lidar com isso, como esse encaminhamento relacionado ao Sistema Único de Segurança. Mas o que eu queria falar especialmente em relação a essa ponderação do Vilhena, a gente precisa ser humilde e reconhecer nossas falhas, né?
O Ministério Público tem procurado fazer o seu trabalho, tem procurado fiscalizar, não se pode dizer que não fiscaliza, talvez precisasse fiscalizar mais, né? O Ministério Público fiscaliza, sim, as condições dos presídios, propõe ações pedindo a interdição de presídios que não têm condições de manter lá as pessoas encarceradas, mas na minha visão, não sei a opinião do Sérgio, seria interessante ouvi-lo a respeito disso, mas a impressão que eu tenho é que os operadores do sistema de justiça, eles priorizam mais o trabalho que se faz no processo na fase de conhecimento, na fase de instrução. A execução da pena, essa etapa que vem depois, relacionada ao cumprimento das penas, aos benefícios, eu tenho essa impressão que não se dá a mesma, não se destina a mesma energia, não é tratado como se fosse um trabalho da mesma nobreza. Inclusive, de vez em quando a gente escuta discursos, né, Sérgio, de administrativização da execução da pena. Vira e mexe, nós ouvimos essas ideias de tirar do Poder Judiciário a gestão da execução das penas e deixar isso a encargo das autoridades administrativas. Então eu acho que nós precisamos melhorar a nossa fiscalização, precisamos trabalhar mais, apesar disso estar sendo feito, mas acho que precisa ser feito mais. Eu acho que é um problema cultural aí, né? Eu acho que o Ministério Público e a magistratura precisam ter aprimorar o seu trabalho, ter mais responsabilidade em relação a essa questão da execução da pena e ter o mesmo empenho, fazer o trabalho da mesma maneira que faz com relação à promoção das responsabilidades, a demonstração da prova da existência do crime, etc. Eu acho que a fase da execução da pena talvez não tenha a mesma dinâmica. O Sérgio, que foi juiz de execução, não sei qual a opinião dele, se ele concorda comigo, mas eu tenho essa impressão. Doutor Sérgio, eu queria só registrar que ele é presidente do IBCCCRIM, e eu mencionei aqui a sigla incorretamente, é Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Doutor Sérgio. Eu acho que é basicamente o que o Liviano está dizendo. Os nossos presídios vivem uma situação histórica de descaso, né? Uma situação histórica de esquecimento. E todos nós do sistema de justiça acabamos contribuindo para esse esquecimento, que é um esquecimento que nos leva a essa situação caótica que nós estamos vivendo hoje. É claro que o governo federal poderia contribuir. Por exemplo, ele poderia contribuir cumprindo aquilo que a Lei de Execuções Penais determina a ele desde 1984, que é a criação dos presídios federais em algumas das principais regiões do país, de modo que esses presídios possam abrigar aqueles presos que estão condenados a penas mais longas e que eventualmente se mostrem como presos especialmente problemáticos. A última coisa que nós precisamos são tropas de exército nas ruas de São Paulo. Né? Primeiro, essas tropas não têm preparo, essas tropas não têm treinamento e não têm nem os instrumentos para enfrentar esse tipo de situação que nós estamos vivendo aqui. É muito perigoso, né, a cogitação da presença do exército dentro das cidades. Isso dá à população aquela falsa ideia que vivemos uma situação de guerra. E uma situação de guerra tomada na sua pior expressão, ou seja, uma situação onde não há direito. A guerra é exatamente isso, né? Uma situação onde não há leis. E numa situação onde não há leis, é uma situação em que vale tudo. Isso já está acontecendo e acontece há muito tempo dentro dos nossos presídios por conta dessa situação de esquecimento. Nós não podemos trazer essa situação para fora dos presídios e para as ruas da nossa cidade. Muito bem. Nós vamos fazer mais um... doutor Walter, por favor. Eu só queria lembrar 2 pontos, muito rapidamente. Todos aqui do Ministério Público e em cima do que o Vilhena bem colocou. Nas nossas faculdades, nós não temos a cadeira de direito penitenciário. Não se estuda o direito penitenciário, que é o ramo do direito administrativo. Portanto, pensar que nós vamos ter gestores, teria operadores na área de direito penitenciário, eles não têm nem o conhecimento dos bancos das universidades. O segundo ponto, muito rapidamente, que foi colocado, por que o governador está recusando esse auxílio, que me parece absolutamente equivocado, mas talvez ele esteja confiando num fato. O PCC não é um exército. O seu poder de atuação
é curto, é limitado, ele não tem aspas, não tem gás para manter essa guerra contra o Estado por um tempo muito longo. Ele atua sempre atacando e submergindo e se reestruturando. Então, por algum tempo, e já que ele atingiu a sua meta, vale dizer, já desmoralizou as autoridades, já mostrou que a segurança pública no Estado é falho, já mostrou seu lado desumano, assassino e insensível. E já foi notícia de todas as agências internacionais. Já se sabe no mundo inteiro o que é o PCC. A meta está cumprida, ele vai voltar a submergir. E toda vez que o PCC submerge, doutor Sérgio, o senhor lembrou, desde 2001, 2003, mataram o juiz da vara das execuções criminais, o juiz Machado Dias. Toda vez que submerge, o Estado vem, o governo vem com o discurso de que o PCC está em frangalhos, que o PCC está liquidado. Então nós estamos caminhando, felizmente, para o encerramento de um ciclo, assim penso, porque essa organização não tem fôlego para tanto. Mas não podemos correr o risco de cair nesse mesmo discurso. Vencemos, conquistamos, o PCC se extinguiu. Não. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes de mais nada, eu queria lembrar para quem começou a assistir o programa depois do início, que a escultura que está aí no meio é uma obra de Flávio de Carvalho. Trata-se, na verdade, de uma réplica de uma obra que tem na Praça das Guianas, aqui em São Paulo, uma homenagem às vítimas da Guerra Civil Espanhola, e uma obra que foi destruída em 1969 por outra sigla criminosa, que era o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, uma organização que agia ilegalmente e que fazia, às vezes, de poder naquele momento. A situação é diferente. Hoje nós vivemos uma democracia, mas a outra sigla, que é o PCC, é capaz de botar de pernas para o ar, não uma estátua apenas, mas parte da sociedade paulistana, principalmente, que viveu um dia de cão no dia de hoje, né? As ações do PCC no estado de São Paulo foram atentados que envolveram a cidade inteira, envolveram trabalhadores, estudantes e moradores que se sentiram no meio de uma guerra entre as forças da segurança e o crime organizado. Sirenes ligadas, carros da polícia em alta velocidade, armas prontas para reagir. No meio disso tudo, rostos assustados, passos apressados, gente buscando sair da rua. Perto do Fórum Criminal, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, outro bloqueio. Todos os carros eram revistados. Ficou impossível escapar do congestionamento. Estou apavorado, eu estou indo porque a gente tem compromisso mesmo, mas um monte de polícia, um monte de gente desconfiada, a polícia revistando. Em outro fórum, o trabalhista, as audiências terminaram 4 horas antes do horário normal. Com a presença de policiais e agentes de segurança, o medo era de que o prédio da Justiça também se tornasse alvo dos ataques criminosos. Várias empresas encerraram o serviço mais cedo. O comércio ficou com as portas arriadas. Essa escola foi uma das muitas em que os alunos foram liberados das aulas. Com o fim do dia, pontos de ônibus lotados. Bem, eu queria colocar em questão o seguinte, que eu acho que a análise que deve ser feita. Por que é que isto aconteceu? Como é que foi possível isso acontecer? Nós já analisamos aqui as causas, né, as razões para esse crescimento do crime organizado, mas o fato é que, pelas perguntas que nós temos recebido, e são centenas e centenas, por e-mail, por telefone, a população está absolutamente chocada, né? E discute várias questões. Por exemplo, o Carlos Nunes de São Paulo pergunta se seria possível implementar o sistema de segurança adotado em outros países. E suspeito que ele menciona, por exemplo, ou se remete ao tolerância zero que aconteceu na cidade de Nova York e que, aliás, já foi tema de discussão aqui no próprio Roda Viva. Helena Frost, que não diz de onde é a sua origem, diz que uma vez que o Estado não está dando conta das prisões, por que não privatizar as prisões? Marcelo, de São Paulo, por que não se constroem presídios em áreas afastadas, como, por exemplo, o Amazonas? E a Sônia Francisco coloca um tema que eu acho que também deve ser abordado, é se a imprensa não está exagerando na cobertura. Enfim, são várias questões, mas que eu acho que colocam em tela aí o problema mais claro, que é, obviamente,
o volume das ações chocou o Estado de São Paulo e demonstrou uma fragilidade imensa. Eu pergunto como é que se conseguiu chegar até isso e acrescentaria se nós, jornalistas, não estamos exagerando na dose aqui. Doutor Roberto. Eu acho que essa última telespectadora, quando faz esse comentário, isso é uma coisa que me chamou a atenção, especialmente essas rebeliões fora do Estado de São Paulo, né? Com certeza isso não tem a ver, na minha visão pelo menos, com o PCC, com essas organizações daqui, né? Eu acho que há uma certa glamorização, a exposição toda. Lógico que a imprensa deve informar o cidadão tem direito a ter informação, né? Mas é necessário ter cuidado com a maneira como se faz essa divulgação, porque isso pode levar a uma multiplicação, a gente ir além do limite que realmente essa situação. Nós tivemos hoje uma grande propagação de boatos, né? Muitas coisas aconteceram, mas muitas outras coisas não aconteceram e houve essa propagação e naturalmente, no momento em que você fala desse assunto, você está multiplicando isso. Essa questão do porquê, alguém já fez esse comentário aqui, eu queria reforçar, eu acho que realmente o poder dessa organização foi subestimado, né? Houve um certo desdém, lidou-se com isso como se fosse uma coisa menor e hoje está se percebendo claramente, com todos os fatos aí que as pessoas todas assistiram estarrecidas e de uma certa maneira impotentes também, que na verdade o poder dessa organização foi subestimado. Tem que ser enfrentada essa situação e as autoridades têm que procurar o caminho. Não vai se resolver essa questão de um dia para o outro, mas é importante que depois, como se falou aqui, parece que as notícias últimas que chegam em que os motins estão sendo controlados, é necessário que todo esse dia de cão que você mencionou sirva para que efetivamente haja mudanças, que a gente coloque a questão da política criminal numa agenda permanente, que a gente interligue melhor, que haja melhor conversa entre as instituições todas que devem operar em relação a essa questão, né? E que eu acho que a imprensa precisa fazer um balanço também em relação a isso. Será que não houve um pouco de exagero, um pouco de espetacularização desta cobertura? E isso não pode ter agudizado ainda mais o quadro? Olha, eu não sou dono da verdade. Permito discordar um pouco, que eu vou dar só um dado aqui a respeito dos outros estados. Quem é o homem que planejou, esquematizou e mandou executar essa história aqui, segundo a própria polícia, segundo um diretor de um próprio departamento? É um traficante, um ladrão de apelido Marcola. Chama-se Marcos Camacho Marcola. Marcola, quando promoveu a primeira rebelião em 2001, o que fizeram com ele? Mandaram para outro estado. Então, por onde ele andou, ele plantou o PCC. E olha, eu vou dar aqui os estados em que ele foi, há uns anos atrás, o que é o Fernando Beiramar hoje. Ele andou pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Brasília, Minas Gerais e Goiás. E onde ele ficou nesses lugares, nos presídios, em média de 6 a 9 meses. E onde Mato Grosso do Sul tinha a bandeira do PCC, agora que nós vimos. Onde houve rebelião em outros estados, tinha bandeira. Ele plantou isso. E o que acontece? A polícia, nesse ponto aqui, ela investigou muito esse sujeito, mas investigou muito. E aí, quando eu digo, me refiro à magistratura, o que aconteceu, e também à Secretaria da Administração Penitenciária, que a polícia, com as escutas todas que foram feitas, sabia quem era esse sujeito. E ele foi tirado do regime diferenciado, mandado para um regime mais, entre aspas, light. E o que aconteceu? Tentaram tirá-lo com um míssil. Aprenderam esse armamento todo, ele tinha um míssil com um lançador, uma coisa de guerra. E aí a polícia diz o seguinte: olha, para o juiz, o senhor manda de volta para um regime diferenciado. E o juiz não mandou para Avaré. E aí deu no que deu, é exatamente isso. Então, quando eu digo que ninguém se conversa, se o juiz acreditasse na polícia, eu acho que o Marcola não teria toda essa projeção e não teria toda essa força. Renato, em razão do PCC, se pensou num modelo disciplinar e foi se buscar na Itália, no Código Penitenciário italiano, um sistema chamado lá de cárcere duro, e que aqui se usa a expressão de regime disciplinar diferenciado.
Qual era o objetivo? Por que aquilo foi para dentro do código depois de ataques da máfia, bombas, a Florença, Milão e Roma, fora da região meridional controlada pela máfia? Por que foi para o Código Penitenciário italiano isso? Porque se viu a necessidade de se blindar, de se isolar os líderes da criminalidade organizada para evitar que eles passassem mensagens, as ordens e continuassem a governar de dentro do estabelecimento a organização criminosa. E o que fez o Código Italiano? Estabelecendo esse regime duro, vem o Brasil e copia em parte o texto italiano e perde o objetivo. Por quê? Qual é a diferença? Se apagou da legislação brasileira o que na Itália se estabelece esse regime de cárcere duro é por tempo indeterminado, até as autoridades penitenciárias perceberem que aquele custodiado não mais lidera a organização, não mais governa. O que se fez no Brasil? Se estabeleceu o prazo determinado de 1 ano, como se 1 ano bastasse para esse preso que você citou deixasse de governar a organização. Renato, você falou de entrosamento judiciário, é preciso que se deixe claro aqui. Até sexta-feira, veja como nós nos completamos aqui no contexto que estamos falando, principalmente no entrosamento entre as instituições. Até sexta-feira, um mero mandado de busca pedido ao DIPO, você talvez possa traduzir com mais propriedade, exato, da Polícia de São Paulo, do DEIC especificamente, demorava 10 dias para ter resposta na cidade de São Paulo e essa resposta vinha negativa. Hoje, um delegado me telefonou e falou, olha, consegui em 5 minutos. Passei pelo promotor, fui atendido pelo juiz. Por que nós temos que ter a tragédia para ter esse entrosamento? Por que nós não vamos questionar aqui também a questão dos indutos, dos benefícios? Por que não vamos questionar, por exemplo, a ausência do exame criminológico? Que foi um favorecimento, foi quase que uma benesse ao criminoso. Nós temos que discutir isso de maneira geral, para que a conta não fique sempre na polícia. Essa é a preocupação da gente. Quem morreu e não pode se permitir que se usem os cadáveres dos heróis de São Paulo para se fazer política, somos nós que estamos na linha de frente. São os colegas do DEIC que estão segurando isso no peito há muito tempo. O pouco que se sabe do PCC, e eu tenho muito cuidado para que a discussão não se vulgarize, para girar e a culpa ser sempre da polícia. Teve um promotor que escreveu um livro sobre o PCC. Pois é, mas veja que coisa interessante. Quem escreveu a história do PCC. Pois é, esses dados vieram da onde? Esses dados, só nós fizemos essa investigação, isso precisa ser dito, né? Major Olímpio. Olha, algumas questões que foram colocadas a respeito do porquê da não privatização dos presídios. Aqui o empresariado não acredita que o governo vai cumprir de fato o contrato. Então, na verdade, se tem o fornecimento de alimentação, se o governo não paga, corta-se o fornecimento. O que vai fazer a iniciativa privada com a tutela do preso? Em relação à situação que se passou da imprensa, a questão do exagero ou não da dose, algumas coisas, alguns canais de comunicação hoje mostravam, por exemplo, um ônibus incendiado e no canto mostrando que estava ao vivo em uma cena já repetida ao longo do dia. Isso acabou despertando vândalos, criminosos, mas vândalos, não mais ações preordenadas e organizadas por facção. Crime desorganizado, não organizado. Atuarem. Aí nós tivemos uma outra modalidade. E aí entrou em cena também a SADA, Sociedade Amigos da Desgraça Alheia. Nós já estamos com a tragédia, com morte de pessoas, mais de 90 pessoas, e mesmo assim, criminosos, através da internet, através de trotes no centro de operações da Polícia Militar, comunicando falsas ameaças de bomba, propagando através da internet que haveriam ataques a shopping centers, a escolas, tentando implantar um clima de terror. Nós tivemos aí o terrorismo
de guerrilha na morte dos policiais, ações covardes, rápidas e com fuga. E o terrorismo psicológico, que atuou exatamente nessa circunstância agora, propalado por irresponsáveis e por criminosos. Nosso tempo está acabando, eu queria pedir aos que não se manifestaram, doutor Sérgio, que sejam curtos aí, porque a gente tem que cumprir o horário. Eu queria apenas recordar que em 2001, quando tivemos a mega rebelião no estado de São Paulo, surgiu como criação do estado de São Paulo o RDD. E surgiu com a promessa de que aquele era o remédio que nós precisaríamos para acabar com as organizações criminosas. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje nos mostra claramente que esse não é um remédio. Até porque nós não estamos, se você me permite discordar um pouco do que você colocou, nós não estamos tratando apenas desse ou daquele indivíduo especial. Nós estamos tratando de mecanismos, né? Mecanismos que estão produzindo um determinado tipo de situação caótica dentro dos estabelecimentos prisionais, onde o Estado não está entrando. A lei de execução penal, que é de 1984, até hoje não foi praticada, né? E, consequentemente, essa situação de desmando, essa situação de descontrole total dentro dos estabelecimentos prisionais é que está produzindo esse PCC, como produz no Rio de Janeiro o Comando Vermelho, como produz em outros estados outras formas de organização. Essas organizações se transformam muito rapidamente, elas se estilhaçam, nascem a partir delas outras organizações ainda mais difíceis de serem combatidas. Enquanto nós não atentarmos para esses mecanismos, esquecendo que o problema não é desse ou daquele indivíduo especial, né, mas é um problema de política nacional, enquanto nós não nos conscientizarmos disso, infelizmente, essas organizações vão continuar atuantes e vão engrandecer. Eu pediria desculpas aos meus companheiros aqui de bancada, o nosso tempo estourou. Eu tenho certeza que essa discussão não se esgota aqui. Espero que o debate continue, não na tela da televisão apenas, nem naqueles momentos como o atual, em que a questão se torna relevante, mas permanentemente, e asseguro que o Roda Viva continuará a ser esse palco de discussão de ideias e debates absolutamente democrático, às vezes tendo que interromper as pessoas. Convido vocês para assistir o próximo Roda Viva, 10 horas da noite na quarta-feira, com Moisés Naim, e na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, no nosso horário habitual. Uma ótima semana, até lá. Desculpe os que ficaram...